Doutor Freixo, uma parte, se me permite, logo no início. Pois não, de imediato, vereador Meneguzzi. Doutor Freixo, eu quero só fazer um registro aqui, meu protesto contra uma postagem feita pelo prefeito Daniel Guerra na sua rede social, onde foi trazida ontem pelo vereador Adiló de Domênico, e à noite me chamou a atenção porque vários colegas jornalistas também me enviaram essa cópia, esse print da postagem do prefeito, que diz o seguinte, entre aspas, se a imprensa grita contra, é sinal de que é bom, fecha aspas. Depois ele coloca, com a gente aqui a mamata deles também acabou. E depois ele coloca o link de um texto, eu não sei se é um jornalista ou se é um desses fakes, mas enfim, um cidadão que tem toda uma página voltada para a direita, ao governo Bolsonaro. Ele coloca imperdível texto igual ao que ocorre em Caxias do Sul. E esse texto fala de ratazanas, de pilantragem e de uma série de coisas em nível federal, mas como o prefeito cita aqui que isso também ocorria em Caxias do Sul, eu quero deixar o meu protesto, lamentar que o prefeito coloque os colegas de imprensa todos numa vala comum, porque é isso que ele fez, na medida que ele deixa essa dúvida. Se a imprensa grita contra, é sinal de que é bom, com a gente aqui a mamata deles acabou. Quero deixar claro que existe um movimento aqui em Caxias, em nível nacional e nível federal, contra o jornalismo sério, um movimento de direita, um movimento do governo Bolsonaro, um movimento Trump, um movimento da direita da Alemanha, em que o prefeito Daniel Guerra está inserido, tentando inibir o trabalho da imprensa, fazendo esse tipo de postagem, inibindo o trabalho de imprensa. Caxias do Sul tem as suas mazelas, tem os seus problemas, a gente discorda disso, daquilo, mas nós temos profissionais sérios nos veículos de rádio, nos grandes veículos como a RBS e as outras emissoras, e também nos veículos independentes. Tem muito jornalista que está ralando muito para poder sobreviver, sem depender de verba oficial. Então, quando o prefeito faz isso, escreve isso, ele ofende a todos os jornalistas. Já havia feito isso com o setor de relações públicas, quando, numa declaração, disse que relações públicas só servia para servir cafezinho. Depois teve que se explicar nas redes sociais, inclusive para o CONRERP, que é o Conselho de Relações Públicas. Então, lamento isso, vereador Felício, obrigado pela parte. E quero deixar uma frase de uma professora conceituada da Universidade de Caxias do Sul, que diz o seguinte, a mamata dele vai acabar quando chegar o fim do mandato dele. Se depender dos artistas, agentes culturais, professores, jornalistas e todas as pessoas de bem que ele ofendeu, não vai se eleger para mais nada. Então, a mamata desse prefeito vai acabar. Em 2020, nós temos a oportunidade, governo ruim a gente tira no voto. Governo ruim a gente tira no voto. Não dá mais para aguentar esse tipo de ilação ofendendo uma categoria como os jornalistas. Ofende a outros também, mas ofendeu os jornalistas. E ainda cobro, vereador, uma posição da Ari Serra Gaúcha, que é o nosso órgão de representação, que a Ari, que tem na presidência uma profissional ligada à RBS, que faça uma nota de repúdio ao prefeito para esse tipo de colocação. Obrigado. Cumprimentos o vereador Meneguzzi pela sua fala. E eu inicio a minha fala parabenizando o Congresso Nacional pela votação de ontem, revogando o famoso decreto que coibia, né, que informações a nível do Executivo ampliava o número de pessoas com a possibilidade de proibir que todo e qualquer documento tramitando no Congresso, no Executivo, pudesse vir a público, né? Indo contra, eu diria, uma das maiores contribuições da bancada do PSB no Senado Federal, que foi o projeto de lei que introduziu no Brasil a chamada transparência, né? E, a partir daí, um grande número de estados, um grande número de cidades passaram a adotar conceitos importantes do ponto de vista de transparência na execução das coisas públicas, né, na execução do orçamento. Então, nesse sentido, esse decreto mexia exatamente com a possibilidade das pessoas terem conhecimento daquilo que acontece, né, com os recursos, o que acontece com as ações de parte dos agentes públicos, né? E me parece que o Congresso ontem deu uma demonstração clara, né, de compromisso com a democracia, né, com a cidadania, revogando esse decreto. Então, nesse sentido, isso se traduz já naquilo que a gente coloca como a primeira grande derrota do governo Bolsonaro, né?
e principalmente porque esse decreto nasceu nos porões, né? Nos porões daqueles que pensam que estão comandando o Brasil com um governo de caráter de direita, obviamente, né, autoritário, completamente autoritário, né, e que só eles são os guardiões, né, dos interesses nacionais. Então, nesse sentido, uma grande vitória da cidadania ontem, a revogação desse decreto. E eu não tinha como não prosseguir, vereador Rafael. Lhe concedo a parte, acho até antes disso, onde é que está o vereador Rafael? Não? Obrigado, vereador Rafael. Prosseguir na análise que já abordei ontem dos acontecimentos a nível nacional. Meu Deus do céu, ler os jornais hoje, né, vendo os diálogos acontecidos entre o presidente Bolsonaro e o seu ministro, secretário-geral, é, sem dúvida nenhuma, uma ópera bufa. É uma ópera bufa. O vereador Gustavo até brinca, né? O nosso capitão. Capitão, que é isso, capitão? É verdade, né? Oi, aí, não, capitão, que é isso, capitão? Não é bem isso, capitão. Que é isso, capitão? Então, e obviamente sempre atacando a imprensa, né? Na mesma linha da fala do vereador Meneguzzi, né? Botando a culpa, porque o senhor vazou para o antagonista, o senhor é que manda no antagonista. Bom, ninguém sabia no Brasil inteiro que o bebiano esse mandava no antagonista, né? Não, mas não foi o antagonista copiou da Folha. Então o senhor vazou para a Folha, né? Na realidade, ali, o que se percebe é uma luta interna, né? E tem razão aqueles que me apartearam ontem e dizem, vereador Felipe Valseria, principalmente, que esses governos populistas de direita, normalmente as crises nascem internamente, de dentro, né? Do ventre deles mesmos, né? Aqui na Câmara, tu não precisa criar fatos. Quantos já estamos, vereador Adiló? 160, né? 160 situações criadas pelo governo, né? Nenhuma produzida pela Câmara. Nós apenas estamos repercutindo aqui ações do governo municipal. Então, o governo Bolsonaro já começa bem, né? Não sei se Vossa Senhoria vai começar a anotar também do governo Bolsonaro, né? Eu acho que vai ter umas 3, 4 por dia, né? Não, é que Vossa Senhoria apoiou o Bolsonaro, não, talvez não faça isso. Então, desculpe, vereador. Mas me refiro, senhor, minha cara presidente, senhoras e senhores vereadores, que, repercutindo principalmente hoje, será apresentado à Câmara o projeto que trata da reforma da Previdência. Mas ontem, o governo Bolsonaro, através do ministro Moro, o inatacável, encaminhou à Câmara Federal o projeto que trata das questões relativas à violência. Eu confesso, vereador Adiló, que alguns desses projetos, principalmente o que trata da redução, a questão da ampliação de penas e da redução da progressão de pena, eu acho muito interessante, né? Para que efetivamente quem é condenado cumpra a pena, que ele não seja preso e dali uma semana está solto, né? Então, nesse sentido, ontem à noite até conversava com 2 brigadianos que fazem a segurança aí na região do bairro Planalto, e eles nos diziam, o grande problema nosso é o prende e solta, né? É o prende e solta. É isso, vereadora Paula, né? Então, as preocupações desse projeto, eu acho que elas são justas e acredito que vai ter muito apoio a nível da Câmara Federal e do Senado. Mas a retirada da criminalização do Caixa 2, a retirada da criminalização do Caixa 2, tendo que engolir o seu discurso, né? Colocando por terra tudo que falou,
em grandes palestras, inclusive pelo mundo, né? Em poucos dias, assim, não chega a 60 dias, engolir todo o seu passado, né? Engolir o que falou, de fato, a gente passa a se preocupar. Porque o Congresso que lá está, não é muito diferente. Tá? E, portanto, se no antro, no ventre do partido do presidente, o PSL, o Caixa 2 ficou mais que caracterizado, a utilização do Caixa 2 e da lavagem de dinheiro, imagina com o resto, né, pessoal? Então, nesse sentido, as nossas preocupações, e o tempo passou muito rápido, vereador Meneguzzi, então vamos ficar por aqui mesmo, voltaremos à carga, né? Obrigado.